Boas-vindas, estudantes de bioquímica. A nossa explanação de hoje é literalmente uma masterclass sobre um dos processos mais geniais da biologia. Vamos pensar na célula como um baita sistema macroeconômico funcionando a todo vapor? Pensa só, a glicose é o nosso capital bruto, aquela matéria-prima valiosíssima que entra nas fábricas celulares. E qual é o dinheiro vivo que faz essa máquina toda girar? Exato, o ATP. Então, o metabolismo energético é basicamente a gente entender como a célula pega esse capital bruto e transforma em grana, prontinha para ser gasta nas nossas atividades vitais. Bora lá? Bom, vamos mergulhar nisso. Nosso roteiro de hoje vai seguir uma ordem bem cronológica. Vamos passar pela introdução ao metabolismo energético, depois a glicólise, o famosíssimo ciclo de Krebs, a fosforilação oxidativa e, por fim, o balanço energético final. A gente vai seguir passo a passo a jornada de uma única molécula de glicose passeando pelos compartimentos da célula. Número 1. Introdução ao metabolismo energético. Antes da gente seguir a nossa molécula de glucose, a gente precisa alinhar o vocabulário básico dessa nossa economia metabólica, beleza? A gente pode dividir as vias metabólicas em dois times opostos, mas que super se completam. De um lado, as vias catabólicas. Elas são tipo o time da desmontagem. Pegam moléculas grandonas e quebram tudo, liberando energia de um jeito exotérmico para produzir nosso ATP e aqueles equivalentes redutores que são fundamentais. Do outro lado, a gente tem as vias anabólicas, fazendo exatamente o oposto. Elas gastam energia, de forma endotérmica, para construir reservas e moléculas complexas a partir de pecinhas menores. Tipo quando o nosso fígado guarda glicose na forma de glicogênio. É o balanço perfeito. Mas olha só, para esse sistema ser assim perfeitamente redondinho, existem as vias anfibólicas. Elas são geniais, de verdade. Elas funcionam como uma ponte de mão dupla, sabe? Conectando a construção e a quebra. Daqui a pouco a gente vai ver isso em detalhes, mas o clássico ciclo de Krebs é o exemplo perfeito aqui, servindo tanto para quebrar nutrientes quanto para fornecer a base, os precursores para a biossíntese. Seção 2. Glicólise, a quebra inicial. O nosso palco agora é o citosol da célula. É aqui que o capital bruto começa a ser processado. Então, o ponto crucial aqui é sacar que a glicólise não é só uma reação isolada. É uma sequência de 10 passos enzimáticos finamente ajustados. E a gente pode dividir isso em 3 fases econômicas principais. Na primeira fase, adivinha, a célula precisa gastar dinheiro para ganhar dinheiro, investindo 2 ATPs para desestabilizar a glicose. Aí, na fase de clivagem, essa molécula de 6 carbonos, que agora está super instável, é literalmente cortada ao meio, gerando 2 moléculas menores de 3 carbonos. Por fim, na fase de geração, a célula finalmente recupera aquele investimento inicial e começa a lucrar, produzindo 4 ATPs e guardando elétrons valiosíssimos em 2 moléculas de NADH. Fazendo as contas, o resultado líquido dessa brincadeira no citosol é exatamente este aqui. 2 ATPs de puro lucro, 2 moléculas de NADH lotadas de elétrons e 2 moléculas de piruvato. E, gente, esse piruvato é a nossa chave VIP. Ele está prontinho para sair do citosol e entrar no compartimento mais poderoso de toda a célula, a mitocôndria. Seção 3. O ciclo de Krebs. Agora, a gente cruza a membrana dupla e entra na matriz mitocondrial. É aqui que o jogo muda completamente de nível. O ciclo de Krebs, ou o ciclo do ácido cítrico para os íntimos. A gente pode pensar nele como a fase da grande colheita. Prestem atenção. O objetivo central dele não é produzir um monte de ATP logo de cara, não. A grande missão do ciclo é oxidar totalmente o esqueleto de carbono daquela nossa glicose original. Ele vai desmontando as peças bem devagar para extrair o máximo, mas o máximo mesmo, de elétrons de alta energia. E esses elétrons são guardados às 7 chaves nos carregadores NAD e FAD. O que é muito louco nessa rota é ver o balé das moléculas. Primeiro, o piruvato perde um carbono, que vai embora como CO2, e se junta à coenzima A, formando o acetil-CoA. Esse acetil-CoA dá as mãos para o oxaloacetato e forma o citrato com 6 carbonos. E a partir daí, é só acompanhar a desmontagem. O isocitrato vira alfa-cetoglutarato, perdendo carbono e dando elétrons para o NADH. Aí perde mais um carbono, virando succinil-CoA, rendendo mais um NADH. Depois, rola uma produção rapidinha de energia na forma de GTP, quando vira succinato. O succinato, por sua vez, solta elétrons para o FAD, formando FADH2. O ciclo segue pelo fumarato e pelo malato, onde rola a última colheita de elétrons, gerando o último NADH, até devolver o oxalocetato para começar tudo de novo. É o ciclo da vida celular.
E lembrando da matemática básica, né, como uma única molécula de glicose gerou 2 piruvatos lá atrás, esse ciclo tem que rodar 2 vezes. O rendimento total dessa colheita toda bate a marca impressionante de 8 moléculas de NAD, 2 de FADH2 e 2 ATPs. O saldo de ATP parece meio decepcionante até agora? Calma, o verdadeiro prêmio, o tesouro escondido da célula, está justamente nesses carregadores lotados de elétrons, o nosso NAD e o FADH2. Seção 4. Fosforilação oxidativa na mitocôndria. A gente finalmente chegou no grande clímax da nossa jornada molecular, direto na casa da moeda da célula. Mas aí fica a grande pergunta na cabeça de todo estudante de bioquímica. Como é que um fluxo invisível de elétrons consegue arrancar energia química e transformar isso em ATP de verdade? Olha, é um espetáculo absurdo de engenharia biológica. Vamos avançar e ver como tudo isso se encaixa na famosa cadeia respiratória. A gente tem esses complexos gigantes de proteínas encravados na membrana da mitocôndria. O NADH chega e entrega os elétrons dele lá no complexo 1, e a energia dessa transferência é usada para bombear 4 prótons, os íons H+, para fora da matriz. O FADH2 já entrega os elétrons dele no complexo 2, mas sem bombear prótons ali. Aí os elétrons continuam viajando pelo complexo 3, que joga mais 4 prótons para fora, e chegam no complexo 4, que bombeia mais 2. Gente, essa passagem de elétrons cria uma represa gigantesca de prótons do lado de fora. E no fim da linha, quem está lá? O gás oxigênio. Ele puxa esses elétrons e forma água. É por isso que a gente respira. Sem o oxigênio para receber esses elétrons no final, a cadeia inteira simplesmente para. Bom, aquela represa de prótons que se formou lá fora está desesperada para voltar para o lado de dentro da mitocôndria. E a única porta de entrada é através de uma enzima chamada ATP sintase. Isso é muito legal porque funciona de forma literal, parecendo um motorzinho mesmo. O fluxo de prótons faz um rotor físico na enzima girar. A gente precisa de 3 prótons passando por essa catraca para dar a energia mecânica necessária para forçar um ADP a se unir com um fosfato e criar o ATP. E mais um próton extra é usado para carregar o próprio fosfato lá para dentro. Pensa nisso, energia de puro movimento se transformando em energia química. É sensacional. E detalhe, por conta das diferenças de onde cada molécula entra na cadeia, o valor dessa nossa moeda muda. O NADH entra no complexo I, então ele garante o bombeamento de 10 prótons no total, o que dá, matematicamente, uns 2,5 ATPs para cada NADH. Já o FADH2, como chega mais tarde na festa e entra depois, bombeia só 6 prótons, então o rendimento dele cai para cerca de 1,5 ATP. É literalmente a cotação da nossa taxa de câmbio metabólica. Seção 5. O balanço energético final. O processo pesado de extração acabou. Chegou a hora de puxar a calculadora e somar essa brincadeira. E isso ilustra muito bem a contabilidade do sistema. Quando a gente soma aqueles poucos ATPs diretos que vieram lá da glicólise e do ciclo de Krebs, com a montanha gigantesca gerada pela oxidação dos 10 NADHs e 2 FADH2 na cadeia respiratória, a gente bate a marca absurda de 32 ATPs produzidos a partir de apenas uma única molécula de glicose. Acho que fica bem claro aqui na nossa explanação que as vias anaeróbicas iniciais mal arranham o potencial energético da célula. Quase 90% de todo o ATP que a gente usa para manter nosso metabolismo basal, o cérebro pensando, o coração batendo, quase tudo isso deriva estritamente do trabalho suado da nossa mitocôndria e da presença contínua do oxigênio. É uma máquina microscópica trabalhando sem parar, quer a gente esteja correndo uma maratona ou só dormindo. Mas, com tantas vias quebrando e construindo coisas ao mesmo tempo, fica no ar o mistério final. O que impede esse sistema de produzir energia descontroladamente ou de estocar reservas sem limites? Como que mensageiros como a insulina quando a gente acaba de comer, ou o glucagon num estado de jejum profundo, assumem a regência e comandam o fluxo das moléculas por todas essas rotas que a gente acabou de ver? Pois é, isso abre as portas para a gente entender não só bioquímica pura, mas toda a genialidade da fisiologia humana de alto nível. É um assunto enorme e que com certeza vai exigir muita curiosidade de vocês nas próximas aulas. Até a nossa próxima viagem pelo interior da célula, pessoal!